Olá, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui. E já rogamos aos céus e pedimos a Jesus que possa envolver a todos nós nas suas energias de reconforto, de refazimento e de paz. Meu nome é Eliandro, eu sou colaborador das Casas Espíritas Paulo de Tarso e Alvorada de Luz e participo do NEP São Francisco, aqui de Araraquara. NEP é Núcleo de Estudo e Pesquisas do Evangelho. Para iniciar as nossas reflexões, eu convido a todos nós para que possamos imaginar na nossa mente o momento em que Jesus fazia as suas curas, os seus milagres que estão descritos no Evangelho. Jesus trazia o lenitivo àquelas pessoas que o procuravam, reconfortava as suas dores, transformava doenças em curas, dava visão aos cegos, fazia os deficientes físicos recuperar as suas mobilidades e tantas outras coisas. E quando imaginamos Jesus fazendo esses milagres, essas curas, qual é a imagem que forma nas nossas mentes? Na minha, a imagem é de Jesus impondo a mão sobre essas pessoas que o procuravam e através da sua imposição de mãos, ele fazia o restabelecimento dessas pessoas. E pensando nessa imagem, da mão, da imposição de mão, eu me recordo de uma história de um pesquisador, de um físico, de um professor de uma universidade lá dos Estados Unidos. Esse professor estava na sua casa, assistindo televisão, junto com a sua esposa, e ele estava vendo naquele dia um programa de entrevista. Esse que o entrevistador faz várias perguntas para aquela personalidade que está ali sendo entrevistada. E naquele dia, o entrevistador era um sensitivo muito famoso entre as celebridades dos Estados Unidos, porque ele trazia cura, ele previa as coisas, ele trazia renovação para as pessoas e ele curou várias celebridades das suas doenças, das suas chagas, através da imposição de mãos. Só que o cientista vendo aquilo, esse físico, ele pensou alto: isso aí é bobagem, é besteira, não existe, isso aí é enganação, é mentira. E a esposa do lado falou: não, como mentira? Eu acompanho esse sensitivo em vários programas, eu vi ele trazendo várias curas, fazendo várias coisas de transformar as doenças em saúde. E o cientista falava: não, isso aí não passa de bobagem, de mentira. E os dois ficaram ali batendo nessa tecla, um defendendo o sensitivo, o outro achando que era mentira. E a esposa, em certo momento, falou assim: você não é cientista? Você não é pesquisador? Então, prove que isso é mentira, que não acontece isso através da imposição de mãos. E quando a esposa do físico, do cientista, propôs isso, ele pensou e falou: ok, vou provar. E ficou pensando como ele ia fazer uma metodologia científica para provar que isso não passava de ilusão, de besteira e de mentira. E ele pensou por várias semanas e chegou numa conclusão. O que ele fez? Qual foi o experimento científico que ele adotou? Ele pegou cobaias de laboratórios, que são esses ratinhos, todos eles da mesma ninhada, irmãos, iguaizinhos, pegou 5 ratinhos. E nas suas costas, com um bisturi, ele criou uma pequena feridinha.
Só que todas as feridinhas eram um retângulozinho que tinha uma medida exata. Então ele media qual era o tamanho daquele machucado. No primeiro ratinho que ele fez isso, ele só fez um machucado e não fez mais nada. No segundo ratinho, além de fazer o mesmo machucado com a mesma medida, ele passou um antisséptico, um anti-inflamatório para que não infeccionasse a ferida. No terceiro ratinho, com a mesma ferida com o mesmo tamanho, ele passou o antisséptico e convidou um sensitivo da cidade dele, que ele pesquisou, para ir lá fazer imposição de mãos e trazer a cura daquele machucado, daquela ferida do ratinho. No quarto ratinho, o que ele fez? Ele colocou o antisséptico e, além desse remédio, ele pensou, será que dá para fazer isso à distância? Pediu para o sensitivo colocar a mão na água e dava a água para o ratinho beber. E no quinto ratinho, além do antisséptico, além de dar água com a imposição de mão desse sensitivo, o sensitivo também colocou a mão diretamente em cima da ferida. Então ali tinha 5 situações diferentes. E o que ele foi tentando provar? Que não havia diferença se punha a mão, se não punha. Quem estava com antisséptico ia curar na mesma velocidade. Então ele ia medindo a regeneração do machucado de cada um deles. O primeiro ratinho, que não tinha antisséptico, não tinha imposição de mãos, não tinha nada, é claro que infeccionou a ferida. Então, a ferida demorou muito para ir cicatrizando. No segundo caso, que o ratinho só tinha ali a pomadinha, o antisséptico, ele foi curando numa velocidade. No terceiro, que tinha a imposição de mãos junto com a pomada, ele foi curando numa velocidade maior. No quarto, que tinha a água, ele foi cicatrizando a ferida na mesma velocidade do terceiro ratinho. Então, a imposição de mão direta e a imposição na água trazia o mesmo efeito. Mas, curiosamente, no quinto ratinho, onde havia o antisséptico, a imposição de mãos e a imposição na água, a ferida ela era regenerada numa velocidade muito, mas muito maior. E aí, após os resultados, o cientista ainda ficou incrédulo. Não pode ser. E repetiu esse experimento várias vezes, obtendo o mesmo resultado. E isso gerou um artigo científico onde ele comprova que quando nós colocamos a nossa mão, pensamos na cura, pensamos coisa positiva, auxilia na regeneração. E isso faz nós retornarmos no início e pensarmos em Jesus, o porquê que ele impunha as mãos nas pessoas que estavam necessitadas para poder fazer essa cura. E aí nós também somos remetidos ao Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse livrinho aqui, ele, no capítulo 26, traz um trecho do Evangelho de Mateus, da Bíblia. Ele traz um trecho do capítulo 10, do verso 8, que eu vou pedir licença e vou ler aqui na íntegra esse verso, que diz o seguinte: era Jesus falando para os seus apóstolos: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. E é justamente esse final desse verso 8 que dá o título ao capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de graça recebeste, de graça dai. Então é Jesus falando para os apóstolos, ele está falando para todos nós, que nós temos a condição de curar os doentes,
através da imposição de mãos. E cientificamente hoje, nos nossos tempos modernos, temos essa comprovação. Por quê? Todos nós temos uma energia que é chamada de bioenergia, né, da energia humana, da matéria, que tem a propriedade de ser compartilhada. Então, os templos religiosos, quando vemos as bênçãos dos padres, dos bispos, dos pastores, dos passistas que chamamos na casa espírita, quando impõe a mão e pensa e quer trazer a cura, o amparo, o auxílio àquele necessitado, isso hoje é comprovado cientificamente que acontece. Só que, nos remetendo a Jesus novamente, quando ele impunha suas mãos sobre as fontes daqueles necessitados, ele falava uma frase. Ele só não trazia cura. Ele sempre falava alguma coisa. E uma dessas frases é: vá e não peques mais. Quer dizer que Jesus está falando para nós que não basta nós irmos nos templos religiosos, recebermos as energias poderosas de refazimento, mas temos que fazer a nossa parte. Vá e não peques mais. O que quer dizer isso? Quer dizer que temos que nos transformar. Temos que transformar as energias que estão em nós em outras energias. Porque quando recebemos, e sabemos hoje que recebemos essas energias por comprovação científica, se nós não nos modificarmos, continuaremos dali um tempo tendo o mesmo problema. Então, um exemplo muito simples disso é que quando nós recebemos a energia e não transformamos as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, é que dali um tempo, tudo aquilo que a gente estava sentindo possivelmente voltará. Pensemos um pouco. Se eu sofro, às vezes, de muita dor no estômago, será que é porque eu não estou ficando muito nervoso, muito irritado? Então, quando eu vou aos templos religiosos, recebo essas energias magnéticas, essas bioenergias da imposição de mãos, e tenho um lenitivo, me sinto melhor, mas dali um tempo, se eu não transformar essa irritação, esse nervoso, essa ira, possivelmente a dor de estômago voltará. Então, apesar de eu receber o benefício, se eu não deixar de pecar, na simbologia bíblica, quer dizer, se eu não transformar aquele meu estado d'alma, possivelmente aquelas dores retornarão. Então, se eu estou muito irado, com muita raiva, e essa dor fica aqui e só passa quando eu recebo o passe magnético, eu preciso ficar mais calmo, transformar essas energias internas em calmitude, em tranquilidade, em serenidade, para que quando eu receber as energias do passe, da imposição de mão, das bênçãos, que ela possa transformar as minhas dores e ser duradoura. Quantas vezes nós temos aqui o peito oprimido, fechado, e recebemos umas energias através do passe, das bênçãos, e nos sentimos bem melhor. Mas dali um tempo de novo vem as dores aqui, aquele aperto no peito. Será que é porque eu não estou com uma mágoa
aqui dentro e eu preciso renovar, transformar essa mágoa, transformar aquela dor aqui no peito que pode ser algo que não me traz benefício porque eu estou com rancor de alguém, culpando alguém, culpando muitas vezes a nós mesmos. Então o que eu preciso fazer? Transformar essa energia que nos oprime aqui em perdão, em saber que tudo tem seu tempo, perdoar aqueles que nos ofenderam, muitas vezes perdoar a nós mesmos pelos erros cometidos. E é isso que Jesus quer de nós, que nós possamos nos transformar, mesmo sabedores que receberemos essas energias, pode ser a distância que hoje em dia estamos recebendo pelos templos religiosos, através de orações, de bênçãos de água, mas se nós não nos renovarmos, essa energia recebida dura poucos dias e muitas vezes poucas horas. Então, meus queridos, que isso sirva para todos nós de reflexão. Quando Jesus fala, dai de graça o que de graça recebeste, é que Ele está pedindo para nós fazermos alguma coisa a mais, porque todos nós recebemos de graça algum dom, todos nós temos um dom, todos nós podemos levar esse dom que nós temos, que nós recebemos para outras pessoas. Então, alguém de nós possa ter o dom de saber ouvir, de falar a palavra certa, da paciência, de contar uma história para uma criança, de fazer uma comidinha gostosa e entregar para alguém que está doente. Todos nós temos dons. E quando Jesus fala para nós, dai de graça o que de graça recebeste, é o compartilhamento desses dons. Muitos de nós podem estar pensando, mas eu não tenho dom nenhum. Temos sim. Basta a gente refletir conosco mesmo, que todos nós temos um dom. E pensando nisso, nesse dar de graça, nesse fazer a diferença daquele dom que a gente tem, compartilhando com outras pessoas, me remete também a uma pesquisa científica que foi feita logo após a primeira pesquisa que nós falamos aqui no início. Teve um outro pesquisador que, ao ver aquele artigo em que os ratinhos eram submetidos à imposição de mão e tinha a sua regeneração muito mais rápida, um outro pesquisador pensou, será que algum grupo de pessoas diferentes age de maneira diferente na imposição de mãos? O que ele fez? Ele fez o mesmo experimento, só que aí ele dividiu 3 classes de pessoas. Ele convidou budistas, aqueles que seguem Buda, que tenta a sua elevação interior, que tenta buscar o seu controle emocional, buscar o nirvana, algo lá nos céus, o paraíso, que a gente podia fazer uma analogia. Chamou também um grupo de ateus, que são pessoas que não acreditam em Deus, e chamou alguns religiosos. E fizeram o mesmo experimento. Por incrível que pareça, os budistas tiveram os resultados melhores, seguidos dos ateus e, por fim, os religiosos, os cristãos. E por que isso? Porque a energia que é doada através da imposição de mãos depende não da nossa ligação com alguma religião, e sim do nosso altruísmo. O que quer dizer isso? Quer dizer do que a gente está fazendo de bom,
Qual é o sentimento que eu trago aqui dentro? Eu quero trazer o bem, eu faço o bem. E é por isso que remetemos de novo a Jesus quando ele impunha as mãos. Porque ele conseguia fazer tantas coisas pela sua autoridade espiritual, pela sua envergadura, pela sua moral. Então Jesus conseguia resultados surpreendentes porque ele tinha uma moral elevada. E essa pesquisa segunda, ela comprova o quê? Que quanto mais altruísta eu for, a minha bioenergia, ela atua de maneira mais intensa naqueles que estão recebendo. Então, para que eu possa dar de graça o que de graça eu recebi, eu tenho que buscar a renovação, o altruísmo, ser bom, ser hoje melhor do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu fui hoje. Quer dizer, sempre buscando a melhoria interna, fazer a bondade, pensar no bem das pessoas. Essa é a grande mensagem desse nosso encontro. É que nós possamos ter a certeza que recebemos sim energias, e quanto mais altruísta eu for, eu vou deixar essas energias mais tempo comigo, trazendo um benefício próprio, e quanto mais altruísta eu for, eu possa também dividir essas energias, essas bioenergias, com aqueles que estão à minha volta, eu pensando e agindo conforme o Evangelho de Jesus. Então, os Evangelhos de Jesus são os nossos guias, são a nossa estrada. Que todos nós possamos trilhar essas estradas. Agradeço a atenção de todos, que Jesus possa abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz de Deus. Até mais.